Olá, sejam bem-vindos ao Caminho do Tarô. Hoje estamos aqui novamente com o nosso convidado, João, do Oráculo Luz. Ele também tem um canal no YouTube, eu sempre deixo aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem acessar, todas as informações de contato, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E aí, João, o que a gente traz hoje? Bom dia. Vamos falar de novo da regência do mês, né? Para quem já está acompanhando a gente, em janeiro a gente falou sobre o arcano regente do ano, que é a conta que a gente faz somando os números do ano, né? E esse é o ano número 5. Então, esse é o segundo mês que a gente vai fazer. Eu vou tirar agora uma carta que vai ser essa energia do mês de março. A gente sempre vai comparar essa com o arcano do ano, para ver como é que esse mês pode ser, como é que as pessoas vão perceber os movimentos dessa coisa, né? Sempre lembro que é uma técnica que eu já tenho usado há um tempo, que tem outras formas de fazer isso. Tem gente que falou, mas eu vi no livro que o arcano do mês você faz uma conta. Eu falei, então, existe, mas eu optei por fazer desta forma. Pegar os números para chegar ao número do ano, e a gente fez a live de janeiro falando sobre isso, e aí depois, mês a mês, a gente vai sortear uma carta, eu vou sortear uma carta que é a energia, para a gente entender esse script que a gente está envolvido, como é que a coisa vai se desenrolar ao longo do mês, e aí você, a Débora, tira uma carta sobre relacionamento e uma sobre trabalho, para a gente também olhar essas duas energias à luz do arcano do mês e à luz do arcano do ano, para que a pessoa vá percebendo esses movimentos. Tem gente que fala, não, eu não vejo sentido. Na live de janeiro, que a gente falou do mês do ano passado, do arcano do imperador, de como que foi o ano, das dificuldades, aí você começa a fazer os links e percebe que tem algumas coincidências, algumas sincronicidades, que para mim fez bastante sentido e para muitas pessoas também. E então, veio uma energia desafiadora, né, João? Veio uma energia super desafiadora. E, gente, coloca aqui nos comentários, assim, compartilha a sua história, porque foi difícil. Eu posso dizer, foi difícil. Assim, muitas pessoas assim ao meu redor, muitos clientes também relatando assim uma dificuldade muito grande, porque eu acho que é muito essa coisa da reestruturação que a gente está passando, né? Sim. Então é como se a gente tivesse que abrir mão daquela estrutura rígida do imperador para se abrir para algo novo, mas é um processo muito assim intenso, porque como você vai abrir mão se você não sabe o que você vai ganhar depois? O processo foi muito estruturador, que é essa coisa do imperador, da vontade dele, né, de eu mandar fazer, porque ele manda, ele não pede, é diferente do rei, e a gente já está vivendo a energia do hierofante. Então, assim, quando eu falei em janeiro, ainda parecia uma previsão, isso ainda pode acontecer. Comece a olhar, agora que a gente já está no fim de fevereiro, né, a gente já está falando do mês de março, o que foi o ano até agora? Eu falei, o Papa também não é fácil. O Hierofante é um arcano também que é muito rígido, principalmente na moral. As coisas são engessadas. Ele é tão rígido nas ideias dele que ele entende que ele sabe o que é bom para as pessoas, então eu digo o que é bom para você e as coisas emperram. Então algumas pessoas vão perceber, alguns aspectos da sua vida caminharam bem, mas outros parece que não vai, que não anda. É essa coisa da regência, essa energia que de alguma forma vai dando isso, né? É um ano que só tende a melhorar no segundo semestre, mas isso não quer dizer que isso é uma previsão fechada, né? O seu livre-arbítrio tem condição de, entendendo como essa energia está, aonde você põe força, o que depende de você e o que você tem que entender que está todo mundo nessa mesma situação. A coisa da vacina, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas falam o tempo todo, tinha uma ansiedade muito grande, e eu falei disso em janeiro. Gente, não vai acontecer agora. A gente já está vendo que, assim, lançou uma campanha que não tem vacina para aplicar. Então, o primeiro semestre vai ser ainda atribulado, enterrado, e aí depois essa energia vai perdendo intensidade, vai mudando, para a gente passar para o ano que vem, que aí eu começo uma outra energia, um outro momento. Tem coisas boas ainda para acontecer esse ano. Então, assim, não é uma profecia que eu estou fazendo aqui, de que nós estamos ferrados, que nada vai acontecer. Não. Há aspectos que estão caminhando, mas há outros que ainda vão ser difíceis de desenrolar, de caminhar, e você perceber isso é importante, para não falar eu não estou fazendo nada, ou as coisas na minha vida, nós estamos nisso, né?
Sim. Então, assim, ó, só recapitulando aqui um pouco, né? O pessoal tá chegando. Se você não assistiu a live que a gente fez da regência do ano, tá na descrição desse vídeo aqui também. Você pode assistir e entender qual que é a nossa proposta aqui para esse ano. Então, tá lá a live do regente do ano, do número 5, do Papa, do Hierofante. E aí, todos os meses, a gente vai trazer aqui um arcano da energia do mês. E lembrando, né, que nem o João falou, não é profecia, não é previsão. É uma energia de reflexão de como que você consegue pegar aquele arcano que vai sair para cada mês e como você trabalha com aquela energia. Então, até agora, a gente estava falando do imperador. Então, agora a gente vai tirar o arcano para março, e aí você reflete nessa energia, e depois eu tiro a energia de trabalho e relacionamento também, não como previsão, mas como uma reflexão de como que isso pode encaixar na sua vida, e te ajudar, né, a navegar esses tempos difíceis e desafiadores. As pessoas perguntam, mas o meu signo... Não, aqui a gente não está falando de signo, a gente está falando de uma regência, é uma coisa que está na cultura, no nosso país. Em todo mundo que está assistindo ou que convive com a gente percebe essas energias que a gente está falando, né? Então não é com você, é para que você perceba este movimento e use, sim, isso a seu favor. Sim. E aí, já vamos tirar então? Vamos tirar já o arcano para o mês de março. Mais um pouquinho. Senão a gente repete tudo, eu começo a dar aula de novo. E a gente então, fala pouco, né, João? Então, essa vai ser a energia de março. O próprio. Aquelas, não, meu Deus, vamos fechar essa live, é que a gente volta lá em abril, tá, gente? Imagina o que a gente estava falando agora, a energia do Hierofante no mês do Hierofante. O que vai ser o mês de março? O mês de março é exatamente o resumo do que a gente está falando. Tudo vai ser travado, tudo vai ser muito complicado, é muito burocrático, né? Parece que tem uma coisa de burocracia que a burocracia não permite andar. Então, tudo que você quer comprar, que você quer fazer, atrasa, não assinou, não mandou. É um mês que vai ser bastante rígido em vários aspectos, porque é a energia que está falando com a energia do ano. Então, o mês de março tem uma concentração muito grande. Pode acontecer dessa carta sair de novo ao longo dos meses. E a gente vai conseguir comparar isso com o que a gente está percebendo agora. Então, março vai ter uma coisa de moralidade, e aí moralidade, essa carta, essa figura fala muito disso. Essa moralidade é a moralidade que a gente vive, né, no coletivo. Como é que você percebe? Ela funciona no seguinte sentido. Eu sei o que é melhor para você. Então, preste atenção em mim, porque eu tenho a iluminação, eu sou hierofante, eu sei o que é bom para todo mundo, e eu vou fazer assim e vai resolver. Quando você começa a pensar nas figuras públicas, nos políticos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, você vai perceber isso. Eu sei o que é bom. Cada um defende a sua moral. Para quem participa de uma igreja, de uma denominação evangélica, igrejas menores em que você tem a figura do pastor, ele representa esse hierofante. Ele diz o que você pode comer, o que você pode vestir, aonde você deve ir, com quem que você tem que ficar. Ele sabe o que é bom para todo mundo. Qual que é a consequência disso? Ele engessa, né? Então, é um mês que essas figuras, essa energia, ela vai ser difícil da gente lidar. Mas sempre tem que lembrar, quando a gente está falando disso, que esse número 5 também, quando a gente olha para a perspectiva do tarô, principalmente, é uma carta de cura. Então, a coisa da vacina começa a caminhar, ainda mais que ele está junto com a temperança, e é sempre importante falar disso, né? O número 5, por trás tem o número 14, 1 mais 4, 5, e o 14 é a temperança, que é o arcano que fala da paciência, da calma. As coisas não vão acontecer na sua velocidade. Tem uma outra energia que está falando. Não quer dizer que não vai acontecer, mas é importante você perceber que tem uma energia que está segurando. Ele é tão rígido, porque como ele sabe o que é bom, ele trava. Uhum. E as coisas não andam. Entendi. Então, a gente vai sentir no mês de março exatamente a concentração desse número 5. Sabe o que eu tô sentindo? É como se esse hierofante que você tirou para o mês de março, é como se a gente precisasse relembrar que energia que a gente está trabalhando aqui nesse ano. Porque, passou janeiro, fevereiro, e aí todo mundo já entrou nessa coisa
vamos falar da vacina, né? Já entrou nessa coisa da vacina. Não, agora vai voltar tudo ao normal, tudo vai fluir. E a gente percebeu que, na verdade, fevereiro foi um mês bem travado, que a gente passou 20 dias em Mercúrio retrógrado, então as coisas não andaram, não fluíram muito bem. Então chega esse Papa, né, aqui nesse canal, aqui nesse grupo, né, que está participando aqui com a gente mês a mês, para relembrar, olha, gente, não é ainda o momento, talvez, desse movimento que a gente está esperando tanto, né? Tá relembrando, falando, lembra desse hierofante que está regendo esse ano, e não já entra nessa energia de para frente, sendo que a gente ainda tem um processo, pouco travado nesse processo, né? E é engraçado você falar dessa coisa, nesse aspecto, e essa coisa do travado. As notícias ontem foram que em várias cidades aqui em São Paulo vai começar a ter um toque de recolher. O toque de recolher. Das 10 da noite às 5 da manhã, ninguém na rua. A gente volta um pouco atrás, em energias que estavam do ano passado até, mas porque o governador entende, ele é o Papa, eu sei o que é bom para vocês, ninguém na rua nesse horário. Eu não estou questionando se isso é certo ou não, precisa se fazer alguma coisa, mas já começa a refletir este movimento. A rigidez, o tamanho da rigidez, de assim, eu imponho para você o que eu acho que é o melhor, né? Então ninguém sai, e aí é o que eu estou falando, vai começar a travar, trava comércio, trava um monte de outras coisas. Não estamos discutindo se é certo ou não, só para que você perceba e comece aí esse final de semana, que é exatamente essa energia que eu estou explicando para vocês que a gente tirou, é um mês que as coisas vão ficar mais travadas. Principalmente para quem não estava respeitando a situação de quarentena na pandemia, saindo, vivendo normalmente, agora vai sentir o peso do número 5. Por isso que eu falei, é a energia de, relembra o que a gente está vivendo aqui, né? De ainda não chegou, né? A libertação, oba-oba, talvez isso venha mais para frente, mas não é agora. Não é agora. E a gente volta atrás nessa situação toda mais rígido, para que as pessoas percebam como é que isso vai se desenrolar ao longo do ano ainda, né? Então, assim, este ano vai ser assim, só vai ter melhora depois, até porque quando a gente começa a colocar o pé no chão e entender, por exemplo, a questão da vacinação, aqui na cidade que eu moro, em Santo André, para minha idade, só para junho, e eu não sou tão novo assim. Então, você imagina que para vacinar um número grande de pessoas, avançou o segundo semestre. Então, é um ano de você ter muita disciplina, respeitar essa coisa do moral, do que é certo, não tentar colocar a sua opinião em cima dos outros, ouvir é muito importante, porque como ele sabe o que é bom, e ele tem certeza, ele não ouve. Então é importante que a gente ouça, que a gente se coloque nesse lugar. Tem uma coisa de aprendizado, né? E principalmente a gente nunca pode esquecer, como a gente está falando do hierofante, da fé. Esse é um mês de você olhar para você, para a sua fé, e não tem a ver com religião, tem a ver com a sua religiosidade. O que te conecta com as coisas que estão acontecendo, né? As suas crenças, as suas meditações, as suas orações. Isso é muito importante. No começo houve um susto muito grande quando começou a pandemia, e eu vi um monte de gente que não dava a mínima, começou a rezar todo dia, uma preocupação muito grande com essa coisa da oração, que à medida que foi se estendendo, foi se perdendo, né? Esse é um mês de você olhar para a sua fé, porque a fé molda os seus sonhos e te direciona, e te dá um caminho, e a esperança, que é muito importante, de que isso vai se resolver. Uau! Uau! Eu falei assim, não, podia sair, né? Sei lá, uma estrela esse mês, né? A gente tá tão assim, né? Tão assim, meu Deus, né? Nessa esperança de que as coisas mudem, e aí vem a vida e fala, ainda não, né? Tem alguns arcanos que seriam positivos, né? Mas, por exemplo, esse é fechado, então, assim, vai ser um mês difícil. A força também é difícil, a força fala muito dessa tensão. Sim. Tudo acontece. Ele não nega nada, ele só fala, calma aí, vai acontecer, mas não é no seu tempo. Sim. Então, gente, atenção, paciência, tá? Não é agora, fundo, não é ainda, não é que não é agora, não é ainda, mas assim, que nem o João falou, ainda é um número 5, o número 5 ainda indica transições, então a gente tem que entender o quê? Que a gente está passando por essa transição, mas não chegou no resultado ainda, o resultado vem só mais para frente, a gente tem que não se render, mas talvez a gente tem que se conformar que, assim, é isso que a gente está vivendo, não lutar contra, né, que nem você falou, não ficar colocando a sua opinião, e
se conectar talvez com essa energia maior, né? Que vai te trazer essa conexão talvez com a espiritualidade, né? Ou a fé, que nem você falou, para você conseguir navegar esses tempos desafiadores. Essa reconexão vai de uma coisa que você falou também, do que vai acontecer, do que eu espero acontecer, e esse é o momento de o que você está esperando acontecer? O que você está esperando mudar? Não vai voltar como era antes. As pessoas ainda estão numa coisa assim de, mas daí quando tiver vacina, pense bem. O que vai ser esse voltar ao normal? Mudou, cara. Mudou tudo. E em trabalho, nas esferas de trabalho, principalmente. O que você espera de solução disso? Para ver se é real ou como é que você vai lidar com esse novo diferente, né? Novo normal que as pessoas falam. Sim, o novo normal. Bom, então assim, esse é o arcano para o mês. Agora eu vou aqui, já estou com o tarô na mão embaralhando aqui já faz algum tempo e vamos tirar a carta de amor ou de trabalho primeiro. Vamos começar pelo trabalho? Porque já que a gente está falando de estrutura, de hierofante, de regras, né? Vamos ver como que fica essa área que está em evidência, né? Porque tem muita gente preocupada também com essa questão da segurança, né, de um novo normal, eu não consigo mais trabalhar naquilo que eu trabalhava antes, mas o que eu faço agora, né? Esse é o mês de você fazer essa reflexão. Como que eu faço? Como que eu me reinvento? E uma outra coisa, antes de eu tirar a carta de trabalho, falando mais uma questão do hierofante, eu sempre penso nele como estar pronto para o próximo patamar. Mas para você ir para esse próximo patamar, você tem que olhar para toda essa estrutura, né? Ainda mais que o imperador vem antes. Então, assim, primeiro você tem que entender a estrutura, a base que você construiu para entender para onde você está indo, né? Por isso que talvez veio esse seu pedido, né? De olha para o que você quer, né? Olha, assim, você quer que as coisas aconteçam, mas o que você quer que aconteça? Olha como o tarô é mágico, né? Você está falando disso, de uma escolha, certo? De você fazer uma escolha. Qual que é o próximo arcano? Os enamorados. Os enamorados. Que é os arcanos, que é o arcano maior que fala de fazer uma escolha. Então a gente pensa sempre no enamorados, que para quem não estuda com profundidade o símbolo, pensa que sempre é a carta dos amantes, que vai falar do coração. Na verdade, ele fala disso também, mas ele é a carta que fala da escolha, de você fazer uma escolha. E aí, até no plano sentimental, eu estou escolhendo uma pessoa. Eu fiz uma escolha. Então, a gente vai entrar num processo depois, que é um processo de escolha, que não pode ter procrastinação. Então, esse é o momento de você se preparar e ter certeza e clareza do seu caminho para poder fazer essa escolha. Essa escolha ainda vai vir. Vamos ver, então, energia de trabalho. Deixa eu cortar aqui. Vamos tirar ao vivo. O que veio aqui? 5 de copas. Gente, 5 de copas na área de trabalho, tá? Não é hora de você ficar olhando para o que não deu certo, não é hora de você ficar chorando no leite derramado, falando, isso não deu certo, aquilo não deu certo, tá dando errado. O 5 de copas fala, não existe nada de novo no que já foi. Você tem que pegar e voltar a sua energia para aquilo que pode ser, né? Então, isso daqui entra muito no que a gente estava falando, de assim, gente, não existe mais voltar ao normal. É o novo normal, ou seja, você tem que criar algo novo e não ficar olhando para trás. Então, assim, esse é o momento, eu sinto assim, por ter saído o Hierofante de novo, é um momento de rompimento, de, olha, gente, não vai voltar nunca mais ao que era antes. Daqui para frente, é assim... É algo novo, só que se você não sabe o que é esse algo novo, e a maioria das pessoas não sabe, inclusive eu, tá, gente? Também não sei qual que é esse novo. A gente tem que olhar para os nossos valores, a gente tem que olhar para aquilo que é importante na nossa vida mesmo e entender, será que aquele normal era realmente o que eu queria? Né? Ou eu só queria porque era o que eu estava acostumado? Né? Então, esse 5 de copas está falando, está na hora de começar a olhar para novas oportunidades, olhar para o futuro. É no futuro que está o que pode dar certo, não é no passado. Olha que curioso, né? No meu baralho, eu estou usando um baralho, um Eight, né? Olha como que é esta carta no Eight. É alguém, assim, muito soturno, né? Uma imagem que fala de uma solidão. Ele está olhando... as 3 copas derramadas aqui e 2 em pé.
Então, assim, ao invés de ficar olhando o que você perdeu, como a Débora está falando, olhe para as duas que ainda estão em pé. O que, que você ainda tem? O que ficou para você, para que você leve daqui para frente? E olhando o trabalho, é um mês que você vai trabalhar só, né? Ele está sozinho. Então, assim, você vai trabalhar sozinho. Essa coisa que a gente explicou tanto do Papa, dessa rigidez toda, dessa coisa do isolamento, de continuar em quarentena, você vai continuar trabalhando sozinho. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso não quer dizer que não tem interação, né? Mas o sentimento, quanto trabalho, é isso. Não olhe para o que ficou para trás. Olhe para o que você ainda pode fazer com a sua carreira, principalmente. Se você está procurando uma oportunidade de trabalho, não adianta ficar olhando os nãos que você tomou. Você tem que olhar daqui para frente o que você pode fazer para conseguir enxergar onde estão essas duas copas que estão em pé, aqui desse outro lado, que a câmera está sempre Então, olhe para isso, para o que está em pé, porque você ainda pode fazer, e não ficar olhando para o que ficou. Olhar para trás, gente, não é a solução agora, tá? A gente tem que olhar para frente e olhar para o que ficou e para o que pode dar certo ou para o que está dando certo. Não é hora de ficar olhando no que não deu certo, no que não está dando certo. Isso vai continuar não dando certo, né? Então, olhar para as oportunidades, né? E assim, essa carta é uma carta que às vezes para mim remete ao luto. E eu sei que tem sido difícil a gente processar esse luto do que era a nossa vida antes. Né? A gente ainda está nesse processo, só que essa carta, de novo, é mais um número 5 falando, gente, vamos chacoalhar essa energia que já deu. Né? O 4 ficou lá no Imperador no ano passado, esse ano é 5, esse ano é assim. É transição para o novo. Então, por mais que a gente ainda esteja passando por esse luto, a gente precisa começar a se movimentar para o futuro. Né? E deixar quando a gente fala ficou... quando a gente fala de luto, a gente fala de trabalho, né? A gente fala dessa coisa de você ter fé, como eu estava falando, de se conectar com a sua espiritualidade, para usar essa energia no seu trabalho também. Você que está trabalhando, como é que você vai lidar com essa coisa? O que, que você faz daqui para frente? Como que você olha? E para você que está procurando, a mesma coisa, é olhar para frente. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas não é impossível. Diferente se fosse a torre, né? Tem uma carta de reconstrução, de mudança muito radical. Não é isso. Na verdade, a dificuldade que a gente está falando é da não mudança, talvez, né? Tem uma coisa assim que não sai da minha cabeça desde que saiu o Hierofante, desde que você tirou, porque ontem eu peguei um Uber e o motorista estava me contando que ele trabalhava com transporte, trabalhava numa empresa assim de vans, de transporte executivo, e ele tinha um contrato com uma companhia aérea do aeroporto aqui de São José dos Campos, só que esse aeroporto está fechado, porque não tem movimento, né? Os voos estão só nos aeroportos mais... nos aeroportos principais, nos que tem mais volume de voo, porque não tem, economicamente falando, não tem por que receber um voo numa semana e deixar toda uma operação de aeroporto aberto só para isso. Ou seja, todo aquele grande movimento de dinheiro e de trabalho que ele tinha, acabou. Tanto que ele está dirigindo Uber, só que ele não gosta de dirigir Uber. Então, o que não sei por quê, gente, está vindo essa história, por algum motivo eu preciso contar essa história, por quê? Porque ele ainda está olhando para aquilo que foi tirado, daquilo que não deu certo, que é o quê? Continuar com o transporte executivo de aeroporto. Não vai voltar tão cedo, ou não vai voltar. Então, o que ele precisa focar? Ou aprender a aceitar que talvez é o Uber que vai ajudar ele nesse momento para ter uma receita, ou ele começar a olhar onde que esse transporte está sendo necessário hoje, porque ele não está sendo necessário no aeroporto, mas às vezes essa questão do aeroporto criou uma outra oportunidade para um outro tipo de transporte que pode trazer a renda que ele precisa hoje. Sincronicidades, né? Isso que você acabou de contar, ele é exatamente o 5 de copas. Ele está lamentando o que aconteceu, as copas que estão caídas, quando ele tem que olhar para as duas copas que ainda estão em pé e para a vida dele. Então ele está triste, ele está se sentindo de luto, a minha vida não anda, mas ele tem que olhar para frente, é a única forma de sair. No fundo da carta tem um rio, tá vendo que vai para uma ponte? A água vai correr. Você tem, ou você escolhe ficar na água parada e olhando só o que caiu, ou você olha para frente e fala, não, minha vida vai seguir. Ele é o 5 de copas. É engraçado, ficava vindo assim, olha, a história do motorista, cabe perfeitamente aqui como exemplo nisso que a gente está falando. De trabalho, né? Exatamente na carta de trabalho, essa história. Que deve se refletir em várias pessoas que vão ouvir a gente. Sim. Então, vamos lá agora para a parte de relacionamento. O
que vem para o mês de março. Ó, o eremita. Você falando de trabalhar sozinho, daí na parte de relacionamento vem eremita, né? Então, gente, ó, o eremita... eu sempre falo que não necessariamente o eremita é se isolar do mundo e não ter nenhum contato com ninguém, mas é uma questão de você ficar mais introspectivo e você olhar para você e para o seu caminho, para a sua jornada de evolução e não ficar olhando para fora. Né? Uhum. É o momento, talvez, de você descobrir as respostas dentro de você entrar num caminho de se elevar, de você ter uma consciência, buscar um conhecimento mais elevado. Não é o momento, talvez, de você continuar onde você estava, com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças, os mesmos sentimentos. É hora de buscar esse caminho de o que mais é possível descobrir nesse mundo, né? Quais são as infinitas possibilidades que tem para o meu desenvolvimento pessoal? Só que isso, muitas vezes, não envolve você seguir no mesmo caminho que o grupo, seguir no mesmo caminho que, talvez, dentro de um núcleo familiar, ou dentro de um relacionamento, ou dentro de uma empresa até, né? O eremita, ele fala muito de um caminho individual, ou seja, cada pessoa precisa encontrar o seu caminho nesse mundo, né? Não é seguir para onde está todo mundo seguindo. Às vezes não é o caminho para você, você precisa se encontrar. Quando a gente fala de relacionamento, o plano sentimental do eremita, como que é? Como que o eremita se relaciona? Como ele está muito sozinho, ele se isola, né? E essa figura fala um pouco exatamente o que você estava falando. Quando eu penso em relacionamento nele, eu penso de amizade, lealdade. Não é uma paixão nova. Dificilmente, para quem está procurando alguém, vai conseguir ter um insight assim, nossa, encontrei o amor da minha vida. Ele está falando, calma, olhe para você. Então, sempre que a gente fala de relacionamento, as pessoas falam muito de atração, né, de você vibrar e mentalizar, esse positivismo todo de trazer alguém, você vai atrair alguém que é como você. Esse é o momento de você olhar para você, o que você tem em você para oferecer, porque você vai atrair igual. Então, se você não quer um problema, um relacionamento problemático, cuide de você, porque senão você vai trazer alguém igual. Exatamente. Eu não posso dizer que essa carta, ela vai engessar junto com o Papa e você não vai conhecer ninguém. Mas ele está falando, olhe por você, para o seu amadurecimento, porque você vai atrair alguém que está na mesma energia que você. E outra curiosidade, né? O 5 mais o 9, que é 14. Temperança. Temperança de novo. Paciência. Calma, paciência. Esse é o mês de paciência nos relacionamentos, agora a gente está falando. Paciência com a pessoa que você está. Esse é o mês de tentar harmonizar, de olhar para você, de como é que você cuida do outro, de ser leal, de ser fiel, de novas amizades. Mas são cartas que não falam de abertura. É diferente de se a gente tivesse a Imperatriz, é um bom momento para você conhecer alguém. Aí é hora de arrastar o Sari no mercado. Mas a carta da força. Mas faz sentido, né, João? Porque você falou dessa questão do toque de recolher. Como que as pessoas vão socializar, né? Esse não é o mês de socialização, gente. É o mês de, talvez... olhar para você. Ficar introspectivo mesmo, né? De descobrir o seu caminho aí no mundo. Tem uma analogia sobre a história do eremita, para a gente explicar simbolicamente essa carta. O eremita, assim, ele está subindo uma montanha. No meu tarô, dá para ver isso de uma forma muito sutil, assim. Ele está no topo de uma montanha. Subir essa montanha é um esforço muito grande, né? Porque é uma montanha e ele está sozinho. Por isso que ele tem o cajado para ir ajudando ele a se apoiar e a lamparina para ir iluminando o caminho. Cada vez que ele sobe, muita gente fica para trás. E na vida da gente isso acontece em vários aspectos. Cada vez que eu vou subindo a montanha, tem amigos que foram ficando para trás, pessoas que foram ficando para trás. Só que quanto mais alto eu também estou, quando eu olho eu tenho uma amplitude de visão maior. Eu vejo o quanto que eu evoluí, o quanto que eu cresci. Então esse é o momento de você fazer essa escalada, olhando para você. Muita gente vai ficar para trás, mas você também vai ter uma amplitude de visão melhor, maior, do que realmente serve ou não serve para você. Eu lembro uma coisa que você falou para mim do eremita nessa parte de relacionamento,
que ele fala assim, não é agora, né? Assim, tem uma abertura para você encontrar uma pessoa, para quem não tem ninguém, tá? Para quem tem, a gente já falou, paciência. Tem que ter paciência com a pessoa que já está ali com você, mas para quem está buscando, tá falando assim, o caminho está aberto, mas não é agora, porque provavelmente tem algo em você que você precisa entender, que nem o João falou, senão você atrai alguém com o mesmo problema que você ainda não resolveu. O eremita, quando ele acontece numa tiragem, que a pessoa me fez uma pergunta, qualquer pergunta, as vantagens estão a seu favor para isso acontecer. Seja trabalho, seja relacionamento, as vantagens estão com você, desde que você entenda que tem um tempo de amadurecimento para isso acontecer. Vai acontecer num outro momento, desde que você faça essa lição de olhar para essas coisas que a gente está falando, né? E quem está num relacionamento, tem uma coisa que veio para mim quando você falou isso, mesmo com quem está num relacionamento, um relacionamento longo, ou entrou no relacionamento agora, existe um lugar do indivíduo dentro da relação. Sim. Então, tem o seu lugar na sala, tem o seu lugar na cama, tem as suas coisas. Esse é o momento de você cuidar muito de você dentro dessa relação. Qual que é o seu espaço? Qual que é o seu lugar? Ele fala muito disso. E aí, essa combinação pede paciência, né? Paciência. Gente, é 2021. É isso aí. Vamos ver lá para abril, no final de março, dia 24 de março, a gente volta aqui para falar das energias de abril. Abril, no final de março, a gente vai ter o Ano Novo Astrológico, que é quando o Sol entra no signo de Áries. Isso vai dar um fôlego, vai dar talvez até uma energia de movimentação. Assim, eu acho que final de março, quando a gente entra no Ano Novo Astrológico, é quando a gente vai finalmente superar o luto e começar a realmente falar, realmente não tem jeito, a gente tem que ir para frente mesmo, porque isso é Áries. O Áries é o primeiro signo, então a gente vai entrar no novo ciclo, inclusive a regência vai mudar, que a gente estava no ano do Sol, a gente vai entrar no ano de Vênus. Então, vai mudar a energia. Então, eu espero, assim, que no dia 24 de março, quando a gente voltar aqui para falar do mês de abril, a gente já vai estar muito próximo do Ano Novo Astrológico e talvez isso traga uma energia de renovação. Vamos torcer, né, João? Vamos torcer. Só para fechar, uma coisa que eu lembrei agora, os oráculos acabam, de alguma forma, simbolicamente se falando, né? Nas últimas semanas foi o Ano Novo Chinês. E tem muita gente que fala sobre isso. Qual é o animal no calendário chinês esse ano? O que é o boi? É o Papa, cara. Um animal grande, pesado. É o Papa? Praticamente. Pensa um bicho grande, pesado, que anda devagar, que fica ruminando as coisas. É o Papa, cara. Nossa. Não é uma energia de lentidão? É um animal forte, de trabalho. Esquece os aspectos da astrologia chinesa. Eu estou falando do boi, da figura que eles elegeram como ano. O que é esse animal? É um animal grande, pesado, que se mexe devagar, que trabalha muito. É o Papa, cara. Grande, pesado, que as coisas não andam. Então, assim, vamos torcer, né, para que traga... assim, não necessariamente eu sinto que a energia ela vai mudar, mas eu acho que vai trazer uma renovação no nosso sentimento com relação a tudo que aconteceu e a gente se preparando para viver realmente um novo normal, né, de começar a olhar para o futuro mesmo. Ai, João, então, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada a todos vocês que vieram aqui assistir a gente num horário que a gente geralmente faz à noite, à tarde, mas a gente veio aqui de manhã porque ontem deu o maior problema de energia, de internet, a gente queria ter feito ontem, não deu certo, mas eu vi que tem bastante gente acompanhando, então muito obrigada a todos vocês que deixaram comentário, que participaram aqui, e aí, João, a gente volta dia 24 de março para trazer as energias de abril. Obrigado. Obrigada, João. Até a próxima. Até a próxima.